Bom dia. Por favor, vão se acomodando, nós vamos dar início. Nós vamos orar pedindo que Deus nos conduza não só neste início de estudo bíblico aqui na igreja, mas também especificamente no tempo que teremos aqui hoje. Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos, Deus, que o Senhor nos dê a capacitação do teu Santo Espírito para conhecer cada vez mais a tua palavra. Nós estamos aqui por causa do Senhor, porque nós queremos conhecer mais da revelação que há na tua palavra. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Eu quero te agradecer e te louvar por esse tempo que o Senhor nos concede, e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de começarmos propriamente, eu quero passar alguns avisos para vocês. Nós vamos ter os módulos que vocês já conhecem, e eu quero apresentar oficialmente para vocês, e nós vamos orar por essas pessoas que estarão responsáveis. Nós teremos a classe geral, que vai desenvolver o tema Presença e Atuação do Espírito Santo no Discípulo e na Igreja. O responsável por esse módulo vai ser o Átila. Onde é que está o Átila? Vem aqui à frente, por favor. Teremos a introdução bíblica. O Eduardo é o responsável. Eduardo, vem aqui à frente. Conhecendo a borda, o Renato, por favor. Temos ainda classes para as crianças, e como eles já estão envolvidos com as crianças, eu sei que eles não estarão aqui, mas maternal e berçário para crianças até 4 anos. Então, se você conhece alguém que não vem porque não tem com quem deixar as crianças, saiba que haverá a classe. Infantil de 4 a 11 anos. Adolescentes a partir de 11 anos. E ainda teremos sinais de amor, cuja responsável é a Márcia, que está aqui à frente. Também métodos de estudo bíblico. O Jonatas e a Jussara, por favor, aqui. Panorama do Novo Testamento. O Sérgio e o Celso, por favor. Bases da Fé. O Heraldo. Vem, Heraldo. E o módulo especial Mulheres da Bíblia, Experiências que Edificam, a Rosaura. Teremos ainda, dando continuidade, o módulo História da Igreja, que vai ser ministrado está sendo ministrado pelo Corset, continua, e o Corset hoje, por motivos de saúde, não está aqui, e ainda o módulo Panorama do Antigo Testamento, que começou no semestre passado e continua, e é ministrado pelo Luiz Felipe. Ainda assim, temos a Zenaide que nos ajuda. Zenaide, vem à frente, e nós vamos orar. Vamos ficar em pé. Estenda a sua mão se você assim sentir esse desejo, não é obrigado, mas se você assim sentir, para interceder por essas pessoas que aqui estão. Deus, queremos te louvar e te bendizer por esses teus servos. Te agradecemos pela disposição que foi o Senhor quem colocou no coração deles, de estarem aqui para te servir e para ajudar, Deus, as pessoas que estão dispostas a conhecer mais a tua palavra, a estudar para valer a tua palavra, Deus, e para conhecer mais dos teus mistérios. Dá, Senhor, a capacitação que vem do alto, que vem do teu Santo Espírito. Dá saúde física, dá saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, a fim de que eles possam cumprir essa grande tarefa e a grande responsabilidade de estar à frente do ensino da palavra que edifica e que salva, que é a palavra santa do Senhor. E nós te agradecemos pela vida deles em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar.
Eu tenho algumas pessoas com as quais eu preciso conversar ainda hoje. Se você for uma dessas pessoas, me procure no final. Adriana dos Santos, Adriana Batista dos Santos, Elizabeth Dantas, Lucília Raposo Domingues, Luiz Carlos Mastroresari e Maria Santana, Nelson Gomes, Vildes Pereira Ramos, Laís Alves Savordelli, Rafaela Neves e Márcia Maria Drigo. Então, se estiverem aí, no final, vocês conversem comigo. E agora vou chamar o Marcos Amado, que é o responsável pela ministração agora de manhã. Marcos já é bastante conhecido desta igreja. Nós tivemos o privilégio de tê-lo como missionário, no quadro missionário da nossa igreja. Eles ficaram cerca de 10 anos como missionários no Marrocos e depois ainda responsáveis pela missão, moraram mais uma década na Espanha, cuidando dessa missão que tem como foco ainda hoje o mundo muçulmano. Ele é casado com a Rosângela, que está aqui à frente, tem 2 filhos, a Priscila, o Felipe que é casado com a Cris e que é um dos nossos missionários também, porque são missionários no Líbano. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do Marcos e pedir que o Senhor nos conduza. Pai, obrigado pela vida do teu servo. E nós estamos aqui, Deus, porque queremos conhecer mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Deus, prepara a nossa mente, o nosso coração, e que nada, absolutamente nada, venha atrapalhar, Deus, o nosso estudo, o nosso aprendizado desta manhã. Conduza a vida do teu servo, Deus, e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O Marcos também é missionário da CEPAL e diretor para a América Latina do Pacto de Lausanne. Muito obrigado, Luiz. Bom dia, irmãos. E é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês hoje. E me pediram para falar sobre um tema que muitas vezes nós achamos que é irrelevante para a nossa realidade brasileira. Tem um pouco de eco. Mas mesmo quando nós olhamos para um tema assim e achamos que pode não ser tão relevante para a nossa realidade, eu gostaria de fazer uma sugestão para você, que nos próximos, principalmente aqueles de vocês que possuem assinatura ou do Estado de São Paulo ou da Folha de São Paulo, e que você tentasse encontrar um dia da semana em que você não encontra uma notícia relacionada ao mundo muçulmano. Em outras palavras, é praticamente impossível nós entendermos o mundo em que nós vivemos se nós não conseguimos entender o que acontece no mundo muçulmano, porque o que está acontecendo no mundo muçulmano está envolvendo praticamente o mundo todo. Deixa eu dar um exemplo. Tem algo que eu posso fazer para não distanciar mais ou não? Colocar mais perto? Tá. Deixa eu dar um exemplo de como que acontece lá e influencia aqui. Todos nós sabemos que o nosso país, apesar de ser um país que teoricamente é autossuficiente em petróleo, nós continuamos importando petróleo da Arábia Saudita e de outros países do Golfo Pérsico. Então, quando eu vou num posto de gasolina, e em vez de escolher álcool, eu escolho colocar gasolina no meu carro, o lucro que eu estou dando e que está retornando para a Arábia Saudita, por exemplo, é usado para financiar células terroristas ao redor do mundo. O que acontece lá tem influência no que está
acontecendo aqui. E tem influência também na nossa teologia. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter aqui um grande desafio hoje. E nós vamos fazer um teste. Eu vi que tem gente aqui sentado na primeira fila, quase, e eu sei porque eles sabem que vai haver um teste e eles têm certeza que eles vão ganhar o prêmio para o ganhador desse teste. E o teste é o seguinte: o quanto você sabe sobre o islamismo? Tenho certeza que você vai muito bem nesse teste. E a pessoa que acertar o maior número de perguntas vai ganhar como prêmio um curso. Normalmente o prêmio que eu dou é o seguinte, mas eu tenho visto nas igrejas que não tem dado certo. O prêmio que eu tenho dado para quem fizer o maior número de pontos é uma viagem totalmente grátis, só de ida para o Afeganistão. Mas não tem entusiasmado as pessoas com esse prêmio. Então eu resolvi mudar. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre o mundo muçulmano, se você ganhar hoje, fizer o maior número de pontos, você vai ter gratuitamente a possibilidade de fazer um curso de 15 horas no Seminário Servo de Cristo, no mês de agosto desse ano, sobre assuntos contemporâneos relacionados ao mundo muçulmano. Então, se você for o que mais acertar as respostas, você vai ganhar um curso no Seminário Teológico Servo de Cristo, de 1 semana, 15 horas, sobre assuntos contemporâneos relacionados ao mundo muçulmano. E alguém me perguntou, e se houver empate? Inclusive, se puder distribuir as folhas, não sei se já estão aí disponíveis. Nessa bolsa que tem na frente da sua cadeira aí, você tem folhas disponíveis. Eu vou pegar para aqueles que estão aqui na primeira. Se você não tiver caneta, eu posso emprestar aqui, eu tenho para te emprestar. E a resposta do teste, você vai descobrir à medida que eu for falando durante a palestra. Então, se você não tem essa folhinha, eu vou pedir para o Paulinho daqui a pouco, deixa eu só dar mais uma explicação. E o que vai acontecer, por exemplo, o teste, se eu não me engano, tem 14 perguntas. Suponhamos que 70 pessoas dos aqui presentes acertem as 14 perguntas. Como é que nós vamos desempatar isso daí? Aquele cuja data de nascimento estiver mais próxima do dia 16 de dezembro, vai ganhar o prêmio, caso houver empate. E depois você vai me dizer por que a data 16 de dezembro. Bom, vamos lá então. Vai aparecer na tela, eu gostaria de pedir para o Paulinho, por favor, colocar na tela o teste. E você vai colocar simplesmente no papel. A resposta que você achar correta, você coloca, por exemplo, um A. Se você achar que a opção A da pergunta 1 é a resposta correta. Então, aquela que você não souber, que obviamente serão poucas, você chuta como você fazia nos testes da universidade, sem nenhum problema. O importante aqui é a gente acertar o maior número de perguntas e eu vou respondendo aos poucos à medida que nós começarmos a palestra. E nós não podemos dar muito tempo para as respostas, porque o nosso tempo é curto. Então, nós vamos lá. A partir de qual ano os muçulmanos traçam o início da sua história? E aí vocês têm 4 opções. Obviamente, você vai conseguir acertar essa sem maiores problemas. Então, ano 2000, ano 1570 ou 1000 depois de Cristo. Ok? Todo mundo colocou? Segunda. O pai dos muçulmanos escolhe aí a sua opção, se você acha que é Adão, Abraão, Ismael
ou Maomé? E se você tiver uma dúvida em relação à pergunta, simplesmente levante a sua mão e eu vou tentar esclarecer, tá bom? Pergunta número 3, muito importante essa. Na Bíblia, Deus abençoa ou amaldiçoa os descendentes de Ismael? Isso aí é muito importante e com certeza você já respondeu. Pergunta número 4. Em qual ano Maomé começou a escrever o Alcorão? Olha só, isso daí você vê nas notícias todos os dias. Ano 570 depois de Cristo, 610, 645 ou 720. Quando Maomé começou a receber as primeiras revelações, ele era solteiro, casado ou divorciado? Será que essa moda já existia naquela época? Não sei. Sexta pergunta. O anjo que trouxe as supostas revelações a Maomé chamava-se Adoniel, Gabriel, Miguel ou El-Rahim? Eu respondo depois. Querem saber se é pegadinha. Pergunta 7. Em quantos anos o Alcorão foi revelado a Maomé? A Bíblia foi revelada em milhares de anos, certo? O Alcorão foi revelado num espaço bem menor de tempo. Então, em quantos anos você acha que o Alcorão foi revelado a Maomé? Pergunta número 8. Quais das opções abaixo fazem parte das revelações iniciais que Maomé recebeu? E aí você tem que marcar 3 opções. 3 opções, das opções que estão aí na tela, quais que você acha que fazem parte das revelações iniciais de Maomé? E são opções interessantes, vejam só. Marque 3. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Não pensem muito, hein? Vai assim meio pelo instinto. Pergunta número 9. Alguém precisa de mais tempo para essa? Precisa. Pergunta número 9. Das áreas de conhecimento mencionadas abaixo, quais delas tiveram uma importante participação dos muçulmanos no seu desenvolvimento? Marque 4. Conhece aquele sistema infalível? Minha mãe mandou. Agora é um bom momento para você usar esta opção. Marque 4 opções. Pergunta número 10. A principal doutrina islâmica é? Só tem uma resposta correta. Não existe Deus a não ser Alá. Maomé é o profeta de Deus. Jejuar durante 1 mês. Orar 5 vezes ao dia. A guerra santa. Fazer peregrinação a Meca. Ou dar esmolas. Paulinho, volta a pergunta, por favor. Essa é uma só. Pergunta número 11. Mais um tempinho? Pergunta número 11. Os muçulmanos são, na sua maioria, marque 2 alternativas. Fundamentalistas e radicais. Fundamentalistas quer dizer que
se preocupam com os fundamentos da sua religião, e radicais que eles estão dispostos a agredir, matar, se for necessário, para alcançar seus objetivos. São moderados, são seculares, xiitas ou sunitas. Marque 2 opções. E, por favor, não consulte o Dr. Google nesse momento, nem o Yahoo, nem nada pelo estilo, porque não vale e os seus resultados serão anulados se for descoberto. Pergunta 12. Olha, essa aqui é muito fácil, hein, gente? Quais dos personagens mencionados abaixo é ou era um muçulmano xiita? Bin Laden, dispensa apresentações. Ahmadinejad, presidente do Irã. Mubarak, ex-presidente do Egito. Sayed Qutb, foi o cara que inspirou Bin Laden. Ou Michel Suleiman, presidente do Líbano. Qual deles, em um só, você acha que é ou era um muçulmano xiita? E aí é simplesmente para que a gente consiga entender um pouco alguns preconceitos que nós temos enquanto a definição correta do que é um xiita e do que é um sunita. Pergunta número 13. Quais são os 2 principais textos sagrados do islamismo? E deixa eu já contar uma novidade para vocês. Todos esses que estão aí, pergunta número 13, eles consideram sagrado, para a sua e a minha surpresa. Alcorão, Hadith, daqui a pouco eu explico o que é, o Pentateuco, os Salmos e o Evangelho. Mas a pergunta não é qual eles consideram sagrado, mas quais são os 2 principais textos sagrados do islamismo. E a pergunta número 14, a última da série: qual é o principal objetivo que os seguidores de Bin Laden querem alcançar? Destruir os Estados Unidos e os países que o apoiam? Destruir a liderança atual dos países muçulmanos? Ou estabelecer o reino de Deus na terra? Qual é o principal objetivo? Essa é a mais simples de todas. Já vi muita gente rindo, porque certamente acertou. E eu evitei que fosse 13 perguntas, para vocês não falarem que fizeram 13 pontos e não ter alguma interpretação equivocada. Bom, alguma dúvida antes de nós continuarmos, enquanto a essas perguntas? E agora vocês vão começar a descobrir as respostas, e se eu pular alguma, vocês, por favor, me chamem a atenção e eu volto a ela. Nenhuma dúvida? Todos seguros das suas respostas, sem nenhum problema? Então, vamos lá, gente. Eu gostaria de pedir, então, para o Paulinho que, por favor, coloque o PowerPoint na tela. E eu acho que nós faremos algumas descobertas bem interessantes. Geralmente, quando eu falo nas igrejas, e o que eu estou fazendo aqui hoje é um resumo do que eu tenho feito em várias igrejas, seminários, conferências ao redor do Brasil, obviamente de uma forma muito mais extensa, mas pelo menos vocês terão uma ideia. E é interessante notar como nós, brasileiros, nós temos um preconceito muito grande em relação aos muçulmanos. E uma das tentativas, um dos meus objetivos, quando eu estou falando sobre o islamismo, é justamente tentar dar um rosto humano para o muçulmano, porque quando nós pensamos nesse povo, ou nessa religião, nos seguidores do islamismo, nós normalmente associamos imediatamente com homem-bomba, com espada, com faca, com terrorismo, etc., etc. E a ideia, então, é a gente ver se a gente consegue conversar um pouco e tentar entender. E a melhor forma de dar um rosto humano para os muçulmanos é tentando entender as suas origens e um pouquinho das suas crenças. Hoje nós vamos nos concentrar muito mais nas origens do islamismo, para que a gente possa entender melhor. E eu entendo que São Bernardo do Campo é uma das cidades do Brasil em que mais
podemos encontrar muçulmanos. E, obviamente, isso poderá servir também para o contato eventual que você possa ter com esses muçulmanos. E é importante que entendamos que os muçulmanos são pessoas como você e eu, que são, na sua grande maioria, pessoas pacíficas, que acreditam em um só Deus, Criador dos céus e da terra, que estão preocupados em ganhar o seu pão de cada dia, e eles traçam as suas origens a Abraão, e eles consideram Abraão o pai dos muçulmanos. E aí já está uma das respostas que vocês certamente acertaram. E como foi que tudo isso começou? Isso começou há mais ou menos 4.000 anos atrás. E só por curiosidade, quantos de vocês acertaram a resposta relacionada a essa pergunta? Quantos colocaram que a história dos muçulmanos começa há 4.000 anos atrás? Oi? Você não sabe qual a pergunta? Eu também não, mas eu posso olhar daqui a pouco. Deixa eu já abrir lá, espera aí. Vamos fazer o seguinte, Paulinho, põe de volta as perguntas e daí vocês vão acompanhando. A partir de qual ano os muçulmanos traçam o início da sua história? Desculpa, eu errei, 2.000 anos antes de Cristo. Começou há 4.000 anos, contando de agora, mas começou no ano 2000 antes de Cristo, justamente com Abraão. Então, a história dos muçulmanos, de acordo com os próprios muçulmanos, começa no ano 2000 antes de Cristo. E começa, obviamente, com Ismael, que é quem? Filho de Abraão com a escrava, e a escrava era de qual país? Do Egito. Então, Abraão teve um filho chamado Ismael, juntamente com a escrava Agar. E é interessante que as poucas vezes que nós escutamos pregações sobre esse assunto, nós normalmente escutamos os pastores falando que foi um tremendo erro de Abraão e que Ismael é um erro aos olhos de Deus. E nós vamos conversar outro dia mais especificamente sobre isso. Mas, irmãos, existem muitas promessas na Bíblia, várias promessas, pelo menos, que falam sobre Abraão e falam sobre o seu descendente Ismael. E nós não temos tempo para olharmos os textos bíblicos. Depois, se você quiser, eu posso te passar esse PowerPoint. Mas, em vários momentos, nós vemos o Senhor falando, ou com Abraão, ou com Agar, a escrava, justamente sobre o que aconteceria com Ismael. E a resposta para a pergunta de se de fato Ismael foi um erro, a resposta está nas promessas que Deus fez para Ismael e seus descendentes. Olha só, sua descendência seria tão numerosa que seria impossível contá-la. Ele seria feroz, selvagem e feroz, viverá em conflito e hostilidades com seus irmãos. Creio que poucos de nós temos dúvidas de que isso já está acontecendo. Mas também a Bíblia afirma que Ismael e seus descendentes serão abençoados por Deus, que Ismael será pai e príncipe de 12 nações, e que os descendentes de Ismael serão um grande povo. Todas essas promessas nós encontramos na palavra de Deus, justamente mostrando o que aconteceria com os descendentes de Ismael. E muitas vezes, a pergunta que algumas pessoas fazem é: será que Deus desistiu de Ismael e de seus descendentes? Mas quando você tiver um tempinho, dá uma olhadinha no capítulo 60 do livro de Isaías.
que lá está falando do reinado milenar de Jesus. Lá está falando de que a luz que emanará de Jerusalém atrairá as multidões e os povos para caminhar em direção ao Messias. E é interessante que nesse capítulo 60 de Isaías está mencionado 2 nomes, Nebaiote e Quedar, que são justamente o primogênito de Ismael e o segundo filho de Ismael, querendo dizer que os descendentes de Ismael serão atraídos para o Messias, para a luz que emanará de Jerusalém, e chegarão a Jerusalém para trazer suas ofertas aos pés do Messias. Irmãos, se a Bíblia está afirmando que há esperança para os descendentes de Ismael, a nossa obrigação, como seguidores do Senhor Jesus, é levarmos essa esperança para que aqueles que já estão preparados e já foram preparados pelo Senhor possam conhecer e clamar e afirmar que somente Jesus Cristo é Senhor. Essa é uma tarefa minha e sua. Mas, depois de tudo isso que aconteceu há 4.000 anos, com Abraão, com Ismael, as promessas que vieram sobre Ismael, de que ele seria um grande povo, de que o menino seria abençoado por Deus, depois você pode ver tudo isso na Bíblia, sem problema nenhum. É importante que a gente entenda um pouco sobre como era a Península Arábica no tempo do nascimento de Maomé. E Maomé nasceu no ano 570, antes ou depois de Cristo? Depois de Cristo. Muitas pessoas me perguntam. Eu queria que você pusesse mais uma vez, Paulinho, o questionário na tela, para a gente dar uma olhadinha em algumas das perguntas. Então, nós vimos que, a partir de qual ano? O ano 2000. Pergunta número 2, o pai dos muçulmanos, quem é? Abraão. Pergunta número 3, na Bíblia, Deus abençoa ou amaldiçoa os descendentes de Ismael? Deus abençoa os descendentes de Ismael. E em qual ano Maomé começou a escrever o Alcorão? O que vocês colocaram? Se ele nasceu no ano 570, obviamente ele não poderia ter começado a escrever o Alcorão nesse ano, a não ser que fosse um milagre de Deus, e obviamente não foi isso que aconteceu. Portanto, nós vamos ver daqui a pouco que ele começou a escrever, entre aspas, aí sim havia uma pegadinha, no ano 610 depois de Cristo. Mas nós chegaremos lá já já. Por favor, voltando à tela dos PowerPoints. Nós temos aí, infelizmente não está tão claro como eu gostaria, mas nós temos um mapa da Península Arábica e nós temos aqui Israel, para que a gente possa se localizar melhor. Aqui está o Egito, aqui nós temos Meca, isso aqui tudo é a América Latina, a Arábia Saudita, e a minha bateria está acabando, e aqui está Medina. É importante saber, porque isso aqui faz parte da história. Medina e Meca aqui embaixo. Maomé nasceu na cidade chamada Meca. Ele nasceu no ano 570, depois de Cristo, como eu já mencionei, num lugar que hoje é conhecido como Arábia Saudita, que era uma região absolutamente pobre em recursos naturais, mas o que é importante aqui, irmãos, é que a região toda era constituída por diferentes tribos árabes, todas elas desunidas entre si. Eles viviam lutando, uma tribo contra outra, e eles viviam de pequenos comércios. E é importante que a gente entenda o seguinte, que na costa ocidental existia essa cidade chamada Meca, que era um importante centro de peregrinação.
as tribos que viviam ao redor dessa cidade chamada Meca, eles iam até esta cidade para visitar aquele cubo negro chamado Kaaba, que vocês veem na televisão, que os muçulmanos vão no mês de Ramadã para fazer aquela volta ao redor dessa pedra negra, que eles acreditam que foi construída por Abraão e Ismael. Então as tribos, na época do nascimento de Maomé, iam até aquela pedra, porque ali dentro havia imagens de 99 deuses. Ou seja, era um povo politeísta, onde eles encontravam os deuses tribais, os ídolos da Arábia. E as potências políticas da época, isso é importante porque influenciou Maomé. Era o Império Bizantino, supostamente o Império Cristão, no Ocidente, e o Império Persa, que também tinha a sua religião, mas que não foi tão importante, influenciando a teologia de Maomé. E como foi então que começou a se desenvolver o islamismo dentro desse contexto? No ano 610, Maomé começou a receber as primeiras revelações. Ele já nessa época era um homem casado, nós vamos ver daqui a pouco as perguntas. Ele era casado com uma mulher chamada Khedija, que um detalhe importante, Maomé tinha 40 anos, Khedija tinha 55 anos, e era uma viúva próspera e rica. Então ele era um homem de visão. Isso permitia que ele desenvolvesse uma habilidade natural que ele tinha, pasmem, ele tinha o hábito de meditar nas cavernas. Ele ia para as cavernas ao redor da cidade de Meca, para passar dias e dias meditando, não se sabe em que ele meditava exatamente. Ele passava dias e noites orando. E não somente isso, ele também dava esmola aos pobres, porque os pobres sabiam que naquela caverna havia um homem que jejuava, que orava e que passava 20, 30, 40 dias meditando, e que era um homem que tinha preocupação pelos pobres, e por isso eles iam para aquela caverna onde estava Maomé para receber alimentos que ele tinha preparado para essas pessoas. E eu tenho certeza que isso vai contra a imagem que normalmente nós temos sobre quem é esse homem, fundador do islamismo. Mas é importante entender da perspectiva do muçulmano como eles pensam sobre o seu próprio surgimento. E Maomé, numa dessas meditações, ele teve um dia que ele teve a visão da presença de um anjo. Tem várias aplicações isso, mas depois a gente conversa sobre isso. E ele entendeu que era a presença do anjo Gabriel. De acordo com a tradição islâmica, numa dessas noites ele começou a ter visões de um anjo Gabriel. Isso era algo totalmente novo, pois os árabes, ao contrário do povo do livro, que eram os judeus e cristãos, ainda não tinham recebido nenhuma revelação divina no seu próprio idioma. E agora eu vou ler para vocês, vai aparecer aí na tela, um trecho de algo escrito por uma historiadora que reflete como os muçulmanos entendem o surgimento do Alcorão e do islamismo. Não estou dizendo que essa é a nossa perspectiva cristã, eu estarei mostrando como os muçulmanos explicariam para nós o surgimento dessas revelações. Vejam só, na 12ª noite do Ramadã, quando Maomé estava meditando, Maomé foi arrancado do seu sono
e se sentiu tomado pela devastadora presença divina. É assim que os muçulmanos entendem. Mais tarde ele explicaria essa experiência inefável dizendo que um anjo o envolvera num terrível abraço que o fez sentir como se o ar estivesse sendo expelido para fora do corpo. O anjo deu-lhe uma ordem seca, dizendo, recita, que em árabe é Qur'an, que daí vem a palavra Qur'an, que nós chamamos de Alcorão. Maomé, em vão, alegou que não sabia recitar. Ele não era um dos profetas estáticos da Arábia, mas, disse ele, o anjo simplesmente o abraçou de novo, até que, quando pensou haver chegado ao limite da resistência, sentiu sair-lhe boca fora as palavras divinamente inspiradas de uma nova escritura. É claro que você e eu não entendemos que eram palavras divinamente inspiradas, mas é assim que o muçulmano entende o surgimento do islamismo. É dessa maneira que ele interpreta, e é por isso que ele segue o que ele segue, porque ele acredita que foi um anjo mandado por Deus para dizer as palavras divinamente inspiradas para que Maomé as guardasse em seu coração e pudesse recitar para os seus discípulos e seguidores. E essa experiência que Maomé teve causou um profundo impacto na sua vida e ele começou a ter pensamentos suicidas, porque ele pensava que em vez de um anjo, na verdade aquilo não foi um anjo, foram espíritos malignos que os árabes chamavam de jinuns. Está errado aí, falta um N, tenho certeza que vocês iam perceber, então já estou corrigindo. Jinun, em árabe, eram os espíritos malignos, e Maomé pensava então que ele estava sob a influência desses espíritos, e ele ficou muito assustado. E o que ele fez? Ele buscou apoio na sua querida esposa, Khedija. Vejam só a historiadora continuando, relatando o que tinha acontecido. Rastejando, com a parte superior do corpo tremendo convulsivamente, Maomé se atirou ao colo de Khedija. Gritava, suplicando-lhe que o protegesse da presença aterradora. Tremendo, esperou que o terror diminuísse, e então Khedija o envolveu em seus braços, confortando-o e tentando fazer com que deixasse de ter medo. Como é que você interpreta isso? Primeiro, aquele homenzarrão saindo correndo para os braços da sua querida Khedija. Não é a imagem que nós fazemos de um muçulmano, de um árabe machista, aquela coisa toda que nós temos na cabeça. Mas essa experiência toda, essa coisa aterradora, esse medo, essa tremedeira, me conta um pouco, como é que você interpreta tudo isso? Senão vou começar a chamar pelo nome. Alguém vai se arriscar? Olha, eu sei que tem um montão de coisa passando pela sua cabeça. Ela que deveria ser a iniciadora do islamismo. Parece que ela estava preparada e ele não. Irmãos, vejam só que coisa interessante. Depois que isso aconteceu, Khedija tinha um primo cristão. E ela recomendou que Maomé fosse falar com esse primo cristão, para que esse primo cristão ajudasse a entender o que é que tinha acontecido naquela noite em que ele supostamente teve a revelação do anjo Gabriel. E esse primo cristão, depois de escutar o que Maomé tinha a dizer,
ele incentivou Maomé a continuar buscando essas revelações, porque ele achava que eram revelações da parte de Deus. Olha a responsabilidade que nós cristãos temos ao aconselharmos pessoas que estão enveredando pelo caminho equivocado. Se esse cristão tivesse dado a orientação e o conselho correto, provavelmente a história hoje seria totalmente diferente do que é da maneira que nós conhecemos. Ali tinha uma pergunta. É interessante que, por alguma razão, ele tinha uma tendência muito forte a negar as religiões politeístas. E foi por isso que, desde o começo, ele já começou enfatizando muito fortemente a ideia de que só existe um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E provavelmente isso se deva pelo seguinte: como nós não temos tempo para ver todos os detalhes, Maomé era um homem órfão, ele foi criado por um tio comerciante. Esse tio comerciante viajava constantemente, saía lá da Arábia Saudita com as suas caravanas, passava por Jerusalém e por Damasco, que na época eram regiões onde o cristianismo era a presença mais forte. Então, desde a sua juventude, à medida que ele ia crescendo, Maomé teve contato com as histórias dos judeus e dos cristãos, falando sobre esse Deus único, Criador dos céus e da terra. E essa é uma das melhores explicações que nós temos para entendermos por que ele já tinha essa tendência de acreditar num Deus, em um único Deus, diferentemente daqueles que viviam naquela região do mundo. Então, provavelmente, influenciado pelos próprios cristãos e judeus que Maomé tinha contato durante as suas viagens. E ao redor da Meca havia judeus e havia alguns convertidos cristãos. Agora, um detalhe importante. Numa das perguntas que eu fiz, perguntando quando foi que Maomé começou a escrever o Alcorão, ele nunca escreveu o Alcorão. Maomé era analfabeto. Então, o que ele fazia? Ele recebia as revelações, supostas revelações, ele memorizava tudo que ele recebia, e depois ele recitava essas revelações para os seus discípulos e seguidores, e os seus discípulos e seguidores anotavam em folhas de papiro, ou em pedaços de pedra, ou em pedaços de osso, ou em pedaços de madeira. E isso durou 23 anos, ou seja, Maomé recebeu as suas revelações durante 23 anos. Quando ele morreu, e ele morreu relativamente novo, com 60 e tantos anos, foi uma morte repentina, uma doença que ele teve, e ele, quando morreu, não havia o Alcorão escrito em nenhum lugar. Então, isso fez com que o sucessor de Maomé, o líder muçulmano que veio logo depois de Maomé, convocasse todos aqueles em toda a Península Arábica que tinha escrito o Alcorão em pedaços de pedra, de madeira, etc., etc., para que então se começasse a compilar em um só livro o que hoje nós conhecemos por Alcorão. Só que começaram as guerras. As pessoas que tinham esses pedaços das escrituras muçulmanas escritas em diferentes lugares começaram a morrer. Mas sabe como eles se saíram? Bem, porque havia centenas de muçulmanos que já haviam memorizado todo o Alcorão, que tem o tamanho do Novo Testamento. Então, mesmo que algumas pedras, alguns pedaços de madeiras, alguns papiros, etc., etc., se perderam, esse Alcorão estava na memória de centenas de pessoas, e com isso eles puderam colocar no papel, e hoje nós temos, exatamente como no tempo de Maomé, o Alcorão, conforme eles acreditavam, revelado pelo
anjo Gabriel. Vamos voltar às nossas perguntas e ver até agora o quanto nós já cobrimos e o quanto você acertou, e se você está perto já de ganhar aquela viagem para o Afeganistão. Não, hoje era outra coisa, né? Não era a viagem para o Afeganistão. Vamos lá, Maomé então era casado com uma viúva rica, muito importante. 6, o anjo que trouxe as supostas revelações ao Maomé chamava-se... Quantos tinham colocado Adoniel? Levanta a mão. Quantos tinham colocado El-Rahim? Eu coloquei o nome rebuscado para ver se... Pergunta número 7. Em quantos anos o Alcorão foi revelado a Maomé? Em 23 anos. E agora, quais das opções abaixo fazem parte das revelações iniciais que Maomé teve, que recebeu? Só um minutinho. Ok? Vamos lá. Quantos colocaram A? Acho que todo mundo, né? Quase todo mundo. Qualquer combinação é correta. Porque eu não queria que você saísse daqui sem acertar nenhuma, né? Então, todos esses pontos faziam parte das revelações iniciais que Maomé teve. Entre aspas, o ministério de Maomé é dividido em duas partes. Os primeiros 12 anos é quando ele estava na cidade de Meca. Depois de 12 anos pregando sobre um só Deus, o dia do julgamento, necessidade de mostrar generosidade, de que ele era um profeta, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, e que Deus é o Criador dos céus e da terra, Maomé começou a ser perseguido por pregar que existe somente um Deus, e isso estava afetando os negócios dos comerciantes que viviam das peregrinações que se faziam a Meca para visitar a Caba, onde havia os diferentes deuses, as diferentes estátuas naquele lugar. Por isso ele foi perseguido, e ao ser perseguido ele fugiu para uma outra cidade chamada Medina. E aí começa a segunda etapa do ministério de Maomé, e é aí que ele começa a ter as supostas revelações, cuja teologia se diferenciam muito do que nós encontramos na Bíblia. Nos primeiros 12 anos do ministério, desculpa usar essa palavra, de Maomé, o que ele falava era muito parecido com a teologia do Antigo Testamento. Tanto que nós vemos aí várias coisas absolutamente parecidas. Foi somente a partir do momento que ele fugiu para Medina, quando, além de homem religioso, ele se transformou em estadista, e cristãos e judeus não aceitaram Maomé como profeta e nem como líder político, que ele começou, coincidentemente, a receber revelações contra cristãos e judeus. Mera coincidência, obviamente, mas foi isso que aconteceu. Voltando ao nosso PowerPoint. Revelação durante 23 anos, a formação do Alcorão, e vejam só isso, de acordo com Montgomery Watts, um historiador inglês, algumas manifestações físicas de Maomé quando ele recebia essas supostas revelações. Maomé era tomado por uma sensação de dor. Nos seus ouvidos havia um ruído como se fosse a reverberação de um sino. Mesmo em um dia muito frio, as pessoas que estavam próximas podiam ver grandes gotas de suor na sua fronte, à medida que as revelações desciam sobre ele. Algumas outras tradições dizem que, em determinados momentos, se Maomé estava viajando em cima de um camelo, quando ele recebia essas revelações, ele ficava tão pesado que o próprio camelo não aguentava e tinha que se sentar. Tamanho era o peso.
E à medida que eu estou ensinando sobre isso em diferentes igrejas, eu tenho feito algumas perguntas para os cristãos. E uma das perguntas é justamente essa daqui. Como você interpreta, à luz das Escrituras, a experiência que Maomé teve ao encontrar-se pela primeira vez com quem ele entendeu ser o anjo Gabriel? Foi algo divino? Foi uma manifestação demoníaca? Qual é a sua interpretação? Como é possível que seja uma manifestação divina, sendo que ele ficou aterrorizado, sendo que ele sentia dor, que ele escutava sinos, que ele ficava tão pesado que o camelo tinha que se sentar no meio do caminho? Como é que você interpreta isso? Qual a sua ideia? Isso acontecia o tempo todo. Existem aí indícios de que isso não é de Deus? Quem acredita que sim? Você acredita que não seja de Deus? O diabo, ainda que um anjo, nos traga um outro evangelho, não é isso? Nós somos alertados pela palavra de Deus e que nós não devemos seguir. Mas é interessante que a maioria dos cristãos, nos seminários que eu tenho dado, eles falam que não é possível se sentir aterrorizado diante da manifestação de Deus. Então isso não pode vir de Deus porque ele se sentiu com medo e aterrorizado. E eu gostaria de pedir que alguém, por favor, lesse rapidamente, abrisse no livro de Hebreus, capítulo 12, e lesse para mim em voz alta o versículo 21. Se você precisar do microfone, pode vir aqui. Pode ficar de pé e ler, por favor, bem alto. Doze, 21 de Hebreus diz o seguinte, que diante da manifestação do poder de Deus, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés se sentiu aterrado e trêmulo diante da presença de Deus. E por que eu menciono isso? Porque às vezes nós buscamos a via mais fácil. Nós podemos, ao escutar isso, dizer para um muçulmano, está vendo? Não é possível que diante da manifestação de Deus, um homem esteja com medo e trêmulo. Mas o próprio Moisés se sentiu temeroso e trêmulo de tão horrível, entre aspas, de tão assustador que era o espetáculo diante da manifestação divina do único Deus Criador dos céus e da terra. Então, a nossa argumentação para os muçulmanos não deve ser feita com bases a julgamentos dos quais nós muitas vezes vamos nos colocar numa enroscada. Mas o nosso relacionamento e a nossa discussão com os muçulmanos deve ser feita com base no amor de Deus, que amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa serve, inclusive, para os muçulmanos. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos e com as nossas conclusões, principalmente se nós falarmos sem consultarmos a palavra de Deus. Pois não, Luiz? O que significa que é normal que a gente tema. Pois não. Exatamente.
Exatamente, mesmo que um anjo nos apresente um outro evangelho. Então nós temos outras soluções para contradizer o que os muçulmanos dizem, mas continuo insistindo. Nossa principal linha de argumentação é que Deus ama o muçulmano assim como Ele ama você e eu, e é através desse amor que os muçulmanos serão conquistados para Cristo. Nós estamos já no final do nosso tempo. Quantos minutos eu tenho, Luiz? São 11 horas. Mas, puxa vida, eu estou correndo aqui pensando que já estava acabando. Então vamos lá. Paulinho, por favor, você pode colocar mais uma vez o questionário, vamos ver se nós avançamos. Eu quero deixar alguns minutos para perguntas também. Então nós aí, todas as respostas, todas as opções da 8. Tá bom, obrigado. A 9, por favor. Vamos lá. Das áreas de conhecimento mencionadas abaixo, quais delas tiveram uma importante participação dos muçulmanos no seu desenvolvimento? Marque 4, por favor. Alguém quer me dizer quais foram as opções que vocês marcaram? Luiz, qual? Matemática? Teologia? Arquitetura? Medicina. Ok, aí estão boas opções. Quem colocou? Quem quer me dizer o que você colocou? Renatão, o que você colocou? Teologia, medicina, filosofia, F, geografia. Irmãos, houve uma época que os historiadores chamam de a época de ouro do islamismo. Podemos voltar ao PowerPoint? E nessa época de ouro do islamismo aconteceram avanços geográficos, sociais e científicos inegáveis. Portanto, qualquer combinação que você tenha colocado é corretíssima. Porque eles contribuíram em todas aquelas áreas de conhecimento durante uma época em que a Europa estava na Idade das Trevas, em que a Europa estava se degladiando entre si, em que os europeus tomavam banho uma vez cada 2 semanas e os muçulmanos tinham fantásticos banhos turcos, que é assim que nós conhecemos aqui. E um detalhe bobo: foram os árabes que estavam na Península Ibérica, ou seja, no sul da Espanha, que traduziram do grego para o árabe todas as obras dos grandes filósofos gregos, e foi pelo fato de os árabes terem traduzido as obras dos filósofos gregos para o árabe, enquanto eles estavam no sul da Espanha, é que, mais uma vez, os filósofos gregos começaram a penetrar nos centros de ensino da Europa e começaram a ser traduzidos para os idiomas europeus. Se não fosse por isso, provavelmente teria demorado muito mais para que os pensadores gregos tivessem influência no desenvolvimento da cultura europeia. Contribuições na navegação. Alguns dos médicos mais famosos do século X eram árabes muçulmanos. Irmãos, se nós olharmos com esse olhar positivo para o muçulmano, entendendo que a contribuição histórica que eles deram, apesar de nós não estarmos de acordo com as suas convicções religiosas, nós vamos ter uma atitude diferente quando nós conversarmos com um muçulmano. Veja só o que um historiador cristão árabe disse. Na época do Império Árabe, uma importante civilização mundial foi adicionada à história da humanidade. O árabe tornou-se a língua franca e muita atividade intelectual e investigação científica floresceu em praticamente todas as áreas de conhecimento.
A tocha de luz foi então levada pelos árabes, enquanto a Europa se via envolta na idade das trevas. Países que até então haviam estado sob a cruz, adotaram o crescente como sua bandeira. A Palestina, lar de Jesus e dos apóstolos, tornou-se um protetorado dos califas árabes sob o Islã. O Egito, que era o centro da teologia desde os tempos de Orígenes e Atanásio, submeteu-se à autoridade da Meca. Não é sem razão que, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, num discurso realizado na Universidade do Cairo, no Egito, afirmou que os árabes carregaram a tocha do conhecimento, pavimentando o caminho para a renascença europeia e as luzes, pela sua capacidade de inovação nos campos da álgebra, dos instrumentos de navegação, da tipografia, da medicina e da arquitetura. Com certeza, isso é uma surpresa para muitos de nós. Agora, se eu olho para o muçulmano árabe como um povo atrasado, que nunca contribui em nada, terrorista, homem-bomba, opressor das mulheres, eu carregando essa atitude no meu coração, eu não serei capaz de genuinamente transmitir o amor de Deus para essas pessoas. Se você já esteve na Espanha, e você passou por Sevilha, Córdoba, Granada, você deve ter visto algumas das construções fantásticas que os árabes deixaram e que foram construídas justamente nessa época de ouro. Vamos voltar lá para as nossas perguntas, por favor. Onde é que você falou que tem... Onde eu aperto, Luiz, para ter o... Não sabe? Não, deixa, Paulinho, não se preocupe não. Então a pergunta 9 está respondida, vamos lá? Pergunta 10. A principal doutrina islâmica é? Quantos colocaram A? Em cima. Obrigado. Quantos colocaram a B? Olha, todas essas são corretas. Porém, corretas no seguinte sentido, desculpa. Todas essas são corretas de que fazem parte das principais doutrinas islâmicas. Todas elas fazem parte da doutrina muçulmana. Porém, a mais importante, e a que deu mais trabalho para Maomé, e foi por isso que ele teve que fugir de Meca, é que não existe Deus a não ser Alá. E é correto que depois, na sequência, se você quer se transformar em um muçulmano, quando você, um muçulmano, está te evangelizando, bom, o muçulmano não evangeliza, ele islamiza, e você chegar àquele momento assim que você fala, eu quero ser muçulmano, sabe o que precisa ser feito? Você precisa recitar 3 vezes o credo muçulmano. E sabe o que diz o credo muçulmano? La ilaha illallah wa Muhammad Rasulillah. Vocês estão de acordo ou não? Não. Ainda bem. Não existe Deus a não ser Alá, e Maomé é o seu profeta. Mas o principal continua sendo que não existe Deus a não ser Alá. E é aí que o muçulmano pega os cristãos, porque eles interpretam a doutrina da Trindade, de que nós temos um só Deus, mas é esse Deus único em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles nos acusam de adorarmos 3 deuses, justamente por não entenderem corretamente o que nós queremos dizer quando falamos sobre a doutrina da Trindade. Voltando para o questionário, por favor. Pergunta 11.
Isso aqui tem muito pano para manga. Os muçulmanos são, na sua maioria, marque 2 alternativas. Eu gostaria de escutar de vocês, começando por esse lado aqui, o que vocês colocaram? As 2 alternativas que... Pois não. Não estou... Fundamentalista e radical, a primeira, e depois xiita, está lá. Fundamentalista, então a resposta para os muçulmanos são, na sua maioria, fundamentalistas e radicais e xiitas. Quantos colocaram essa mesma combinação? Olha só que interessante, gente. E por que será que nós colocamos, na grande maioria, essa combinação? Porque tem a ver com o que nós interpretamos sobre quem é o muçulmano. Quando Rosângela e eu vivemos fora do Brasil, quando nós conversávamos com um estrangeiro, fosse americano, fosse inglês, fosse alemão, não era raro alguns deles nos perguntarem: escuta, é verdade que todo mundo vive em cima de árvores no Brasil? Eu te respondia: não, todo mundo não. Um ou outro sim, mas tem cidades, etc. Outros chegavam assim e perguntavam: é verdade que, peraí, Brasil, aquele paizinho pequeno do lado da Bélgica? Falei: não, está um pouquinho mais para lá, e não é tão pequeno assim. Ou se não, então é verdade que todo mundo mora em favela, e vocês, muita gente, está todo mundo morrendo por causa dos desmoronamentos? Desmoronamentos? Existem pessoas que vivem em favela. É verdade que o único produto brasileiro de exportação é o café? Faz um tempinho, mas é verdade que houve um momento da história que o único produto de exportação brasileiro, o principal produto, era o café. Irmãos, a ideia que os estrangeiros fazem do Brasil é totalmente diferente da nossa realidade. E a ideia que nós fazemos dos muçulmanos, em grande parte, é totalmente diferente daquilo que nós vemos quando nós estamos lá e vivemos entre eles. Porque nós estamos sendo diariamente influenciados pelo jornal, pela revista, pela Rede Globo, pela etc, etc, etc. Então, quando nós nos deparamos com uma pergunta como essa, os muçulmanos são, na sua maioria, marque 2 alternativas. A nossa tendência natural, e eu entendo perfeitamente isso, é colocar que são fundamentalistas e radicais e que são xiitas. Por quê? Porque na nossa cabeça, xiitas é simplesmente sinônimo de radical. Antes de eu explicar mais isso, vamos para a próxima pergunta. Qual dos personagens mencionados abaixo é ou era um muçulmano xiita? Quem colocou A? Bem. Quem colocou a C? D? E? F? Sabe quem é esse Michel Suleiman? Além de que ele é presidente do Líbano? É um árabe, cristão, maronita. Para que a gente veja como nós simplificamos demais o que é a realidade do Oriente Médio. O único xiita nesse meio é o Ahmadinejad, presidente do Irã. Mas se nós dizemos que os xiitas são os radicais, e nós dizemos que Bin Laden não é xiita, então nós estamos dizendo que Bin Laden não era radical, é isso? Então nós estamos dizendo que além dos xiitas existem outros radicais muçulmanos? Ou peraí, o que é sunita? O que é xiita, o que é radical? Acho que eu estou conseguindo confundir vocês. Ok, então estamos indo por bom caminho. A gente precisa desconstruir primeiro para depois tentar construir novamente. Irmãos, a questão é o seguinte. Voltando à pergunta número 11. 80 a 90%
dos muçulmanos de todo o mundo são sunitas e moderados. Mas eu acabei de dizer que Bin Laden não era xiita, o que quer dizer que ele era sunita. Então a solução desse enigma é relativamente simples. Existem muçulmanos sunitas, e daqui a pouco eu explico a diferença, que são moderados, e existem muçulmanos xiitas que são moderados. E existem muçulmanos sunitas radicais, Bin Laden, e existem muçulmanos sunitas moderados. Então, tanto sunitas como xiitas, você vai encontrar moderados e radicais. Só que 80% 90%, tanto dos xiitas como dos sunitas, são absolutamente moderados. Ou seja, não estão dispostos a pegar em arma para defender a sua fé, porque eles também acreditam que o islamismo precisa ser anunciado em todo o mundo, mas sem a espada, sem guerras e sem mortes. Isso é uma surpresa para a gente. Então, a diferença entre o que é um sunita e o que é um xiita, não é que o sunita é moderado e o xiita é radical. Não tem nada a ver com isso. A diferença está no seguinte: vocês devem se lembrar que eu mencionei que Maomé, quando morreu, foi uma morte repentina. E ele não deixou sucessor. Ao não ter deixado sucessor, a escolha óbvia seria sobre um filho de Maomé. Porém, Maomé não deixou filhos, deixou apenas filhas, e não entraria na cabeça de nenhum árabe daquela época a possibilidade de colocar uma mulher como sucessora do grande profeta e estadista Maomé. Portanto, nesse momento, a comunidade se dividiu, ou seja, não são só os cristãos que se dividem, os muçulmanos também, está vendo? Nesse momento houve uma divisão interessante. Havia aqueles que acreditavam que o sucessor de Maomé não tinha que ser necessariamente alguém da sua família, não tinha que ser uma sucessão por consanguinidade. Deveria ser a pessoa dentro da comunidade de discípulos que estivesse melhor preparado humanamente e espiritualmente falando para suceder a Maomé. O outro grupo era aquele grupo que achava que um descendente de Maomé tinha que ser o sucessor. E Maomé tinha um sobrinho, que também era o seu genro, que se chamava Ali. Então, aqueles que achavam que Ali deveria ser o sucessor de Maomé, por ser parte da família de Maomé, se transformaram no que hoje nós conhecemos por xiitas. E aqueles que acreditavam que o sucessor e a linha sucessória deveria se dar a partir daquele que estivesse melhor preparado, esses são os sunitas. Sunna é o caminho estabelecido pelo profeta Maomé. E hoje no mundo a grande maioria dos muçulmanos são sunitas, a minoria xiita, e os xiitas estão principalmente, vejam só, no Irã, no Iraque, no Líbano, principalmente. E quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e tirou Saddam Hussein do poder, que era um sunita, que controlava e impedia que os xiitas do Iraque se unissem aos xiitas do Irã, quando os Estados Unidos tirou esse homem forte, ele abriu o caminho para que o Irã começasse a ter uma enorme influência dentro do Iraque, e hoje ninguém sabe o que pode acontecer se de fato o Iraque unir as forças ao Irã por questões religiosas. E ali está o maior foco de islamistas radicais do mundo. Então, não sei quem aconselhou Bush, mas ele não fez nenhum grande favor nesse sentido
ao entrar no Iraque e fazer o que ele fez, e nós ainda não sabemos todas as consequências relacionadas a essa ação. Continuando, pergunta número 13. Quais são os 2 principais textos sagrados do Alcorão, do islamismo? Como eu disse antes, todos eles são considerados textos sagrados para o muçulmano. Ele olha para o nosso Antigo Testamento e ele entende que o Antigo Testamento foi revelado por Deus. Ele olha nos Salmos, que eles por alguma razão dividem, e eles entendem que os Salmos foram revelados por Deus. Eles olham para os Evangelhos e eles entendem que que Deus revelou os Evangelhos através de Jesus. Eles acreditam nisso sem nenhum problema. O problema é o seguinte: eles também acreditam que nós cristãos, para adaptarmos as nossas crenças, para adaptarmos a Bíblia às nossas heresias, nós modificamos o Pentateuco, os Salmos e o Evangelho. Portanto, o Pentateuco, os Salmos e os Evangelhos que nós temos hoje não são dignos de confiança porque foram alterados lá na história por cristãos que queriam modificar para se adaptarem às heresias cristãs. Por isso que Deus mandou o Alcorão, revelado através do anjo Gabriel, para que o homem pudesse finalmente saber qual é o caminho para a salvação. Portanto, eles acreditam que o que há de verdade no Antigo Testamento e no Novo Testamento está no Alcorão, que é o único livro divinamente inspirado, confiável que nós temos hoje em dia. Complicado, né? E quando você vai falar com um muçulmano, a primeira coisa que ele fala para você, mas as escrituras que você tem foram alteradas, e você precisa ser capaz de mostrar que não é verdade, para que ele então possa começar a entender e a escutar o que você tem a dizer a partir da Bíblia. Então, o Alcorão é o principal livro religioso muçulmano, sagrado, e o Hadith é o segundo principal. Vamos lá, o que é o Hadith? Quando Maomé morreu, o Alcorão estava formado. Alguém teve o trabalho de juntar as peças e transformar no livro que nós temos hoje. Mas vocês sabem que, para o muçulmano, não há divisão entre o que é sagrado, o que é secular, entre vida secular e vida espiritual. Portanto, todas as principais decisões que precisam ser feitas devem ser baseadas no Alcorão. Porém, alguns problemas não encontram respostas no Alcorão. Então, alguns filósofos muçulmanos se deram ao trabalho de compilar todas as tradições que existiam, dizendo tudo aquilo que Maomé fez ou falou e que não consta no Alcorão. E para que isso fosse incluído nessas compilações, esses filósofos tinham que ter certeza que fulano escutou de ciclano, que escutou de Beltrano, e que essa linha de transmissão chegasse até Maomé, para que eles colocassem nesse livrinho. Portanto, um juiz, um presidente, um pai de família, que quer decidir um problema sério que ele está enfrentando, e não encontra resposta no Alcorão, o que ele faz? Ele vai no Hadith, para ver o que Maomé fez naquela situação. E acaba sendo um sistema muito complicado, porque são 10 volumes, falando de tudo, desde como ele se lavava, como ele tomava banho, como ele comia, como é que ele conversava com as suas esposas, como é que é isso, como é que é aquilo, e é extremamente complicado e não é fácil de entender. Portanto, resposta correta: Alcorão e Hadith. E para terminarmos, qual é o principal objetivo que os seguidores de Bin Laden querem alcançar? Quantos colocaram A? Quantos colocaram a B? Quantos colocaram a C? Ok,
todas as respostas são corretas. Mas tem uma que é principal. Eles querem destruir os Estados Unidos e os países que o apoiam. Eles querem destruir a liderança atual dos países muçulmanos, porque eles acreditam que os líderes muçulmanos atuais não são verdadeiros muçulmanos e, portanto, precisam ser destruídos. Mas o principal objetivo que os seguidores de Bin Laden querem alcançar é estabelecer o reino de Deus na terra. Teoricamente, o que eles estão tentando alcançar é uma sociedade justa, onde não há pobreza, onde não há necessidade, onde não há injustiça, e para isso eles querem destruir os Estados Unidos e todos os países que o apoiam. Eles querem destruir todos os cristãos, isso são os muçulmanos radicais, que é a minoria do povo muçulmano, e eles querem destruir a liderança muçulmana. Para quê? Para estabelecer o reino de Deus na terra, só que em todos os lugares que eles tentaram, eles falharam. Eles falharam no Afeganistão, eles falharam no Paquistão, eles falharam em todos os lugares, porque nós sabemos que o reino de Deus não se estabelece através da nossa força, nem da nossa capacidade, mas é através da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Muito bem, acho que isso é um resumo de quem são os muçulmanos, e eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais quem são, e quem sabe nós conseguiremos dar um rosto humano para os muçulmanos. Algumas perguntas rapidamente, nós estamos acabando. Pois não, e daí nós vamos ter que conferir os resultados, tá bom? O problema de Israel, nós não vamos entrar nesse assunto, mas eu tenho uma aula chamada A Quem Pertence a Terra Prometida. E o problema de Israel é um problema muito mais político do que espiritual, religioso. Então, até o ano 1948, não havia, você pode procurar na história, praticamente nenhum problema entre muçulmanos e judeus. O problema está no fato de que quando os judeus recriaram o Estado de Israel em 1948, 70% da população da Palestina era composta por árabes muçulmanos. E os judeus, ao chegarem, fizeram com que muitos árabes muçulmanos tivessem que fugir e nos últimos 50 anos estão vivendo em acampamentos de refugiados, enquanto os judeus estão vivendo nas casas que pertenciam aos árabes e aos seus antepassados. Então, o problema principal está justamente nesse fato, nesse acontecimento histórico-político, e não por questões religiosas. Então, todo muçulmano vai achar que o palestino tem direito a ter um pedaço da terra. E esse é o problema, mas não está relacionado necessariamente com questões religiosas, a não ser para uma linha teológica dentro dos xiitas, que entendem que se Israel for destruído, você está apressando o retorno do Messias, porque eles acreditam que o Messias vai voltar um dia. Mais uma pergunta. Sim, a Jihad Islâmica é um grupo muçulmano. Jihad, primeiramente, é um termo dentro do islamismo que significa guerra santa. Essa guerra precisa ser interpretada de diferentes maneiras. Pode ser pegar em armas para defender os interesses da expansão do islamismo, mas também, se alguém constrói uma escola, e essa escola vai servir para expandir o conhecimento do islamismo ao redor do mundo, isso também é considerado jihad. Tá? Então é um trabalho, entre aspas, missionário. Mas aí existe um grupo terrorista chamado Jihad Islâmica,
que eles estão matando, sacrificando, jogando bomba, etc., e pertencem a esses 10, 15% que são os radicais. Como esses 10, 15% fazem muito mais barulho do que todos os outros 85%, na nossa cabeça nós acabamos achando que todos eles são muçulmanos radicais e homens-bombas. Pessoal, muito obrigado. Não dá tempo da gente continuar, mas eu gostaria de saber, então, quantos de vocês acertaram 14 perguntas? Não me desapontem, por favor. Nem você, Luiz? O que é isso? 13. Nossa. 12. Acho que o curso deveria, a prova deveria ter sido feita depois do curso. 11. Você acertou 11? Parabéns. Quem mais? 11. Lá atrás, 11. A gente volta a vocês 3 já já. 10. 9. 8. 7. Não vou perguntar mais para não ficar feio. Deixa quieto. Bom, nosso critério de desempate qual era? Se nós tivéssemos 3 pessoas, por exemplo, como é o caso, que acertaram o mesmo número de respostas, no caso 13, o critério de desempate é que o ganhador é aquele que faz aniversário, a data de aniversário está mais próximo do dia 16 de dezembro. 16 de dezembro, você foi uma das ganhadoras? Não, dos que acertaram 13. Qual a sua data? 11 de dezembro. Ah, não, os que fizeram 13 pontos. 11, desculpa. Os que fizeram 11 pontos. Que dia que você faz? 17. Tem alguém mais perto? E por que 16 de dezembro? O dia que o Corinthians foi campeão do mundo. Então... Bom, então qual o seu nome? Thaís. Então, por favor, Thaís, fique de pé. Mas eu gostaria de pedir aos outros 2 também que fizeram 11 pontos, que por favor fiquem de pé. Se a Thaís, por um acaso, não quiser fazer o curso, e eu entenderei perfeitamente, você pode ceder o seu lugar para um dos 2 que fizeram também 11 pontos. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser. Obrigado pela presença de vocês. O Marcos Amado estará conosco hoje à noite. Ele vai trazer o ensino da palavra de Deus para nós no culto da noite. Então, voltem à noite. E à noite não haverá prova, né? Não haverá prêmio, a não ser o prêmio maior, que é, ao sair daqui hoje à noite, certamente você conhecerá mais da palavra de Deus. O Marcos está dizendo que aqueles que ficaram em recuperação, ele poderá dar a aula adicional e fazer uma nova prova. Tá bem? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, só um instante. Se alguém tem alguma dúvida sobre os módulos, você pode procurar a mim, Renato, Rosaura, Zenaide, e nós estaremos à disposição para orientar você na melhor opção. Há 2 módulos que estão já completamente lotados, MEB e Bases da Fé. Vamos orar então. Deus, obrigado pela vida do Marcos, da Rosângela, da família que eles representam. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor colocou no coração deles esse amor pelo povo muçulmano, amor ali em mostrar que a verdadeira fé, que o verdadeiro caminho está em Jesus Cristo, que o sacrifício da cruz é o que leva à salvação. Mas nós queremos neste momento, Deus, como povo de Deus, interceder pelos árabes, aqueles árabes que são muçulmanos,
por aqueles árabes que, ainda que não sejam muçulmanos, ainda não conhecem Jesus Cristo. Nós queremos interceder por eles, para que de uma forma ou de outra, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, chegue até eles. E nós pedimos das tuas misericórdias sobre aqueles povos que estão mais ali sedentos e possam ouvir a palavra de Deus. Liberta-os, Senhor, da miséria física, da miséria material, mas liberta-os especialmente da miséria espiritual. E o nosso pedido é feito no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.